tem uma indicação que eu gosto de fazer. Quem me acompanha há mais tempo sabe que existem alguns critérios para a gente suspeitar de fome, quando o bebê acorda com fome, tá? Só que tem alguns bebês que só voltam a dormir mamando. Ou tem alguns bebês que, mesmo a gente descartando fome, a mãe fica na dúvida porque ele só volta a dormir mamando. A mãe fica em dúvida porque ele mama muito tempo durante a noite. Certo? A mãe fica em dúvida porque ele mama muito tempo. E aí sempre, mesmo todos os critérios para suspeitar de fome estando normais, ela fica em dúvida. Certo? Para essa mãe, mesmo eu tentando conversar, tentando convencer e ela não se convence, eu indico a técnica da mamada dos sonhos. Por quê? Para essa mãe que eu indiquei, o bebê dela dormia 7 e pouquinho, acordava 1 e pouquinho, 3 e pouquinho, e depois 5, e depois 7, depois do ritual do bom dia. Eu sei que tinha 3 despertares antes do ritual do bom dia. 1, 3, 5 e depois do ritual do bom dia. Ou seja, ele dormia quase 6 horas. E ela estava na dúvida se isso era fome, porque ficou 6 horas sem mamar. Se esse despertar de 1 hora da manhã era fome ou não. E foi que eu disse para ela: faz a mamada dos sonhos, amamenta teu bebê às 10h30, 11 horas da noite, tá? Se for fome, porque ele ficou 6 horas sem mamar, ele não vai mais acordar 1 hora da manhã. Ele não vai mais, não. Se despertar e todo o restante eu já tinha descartado com ela. Se despertar de 1 hora da manhã for associação, ele vai continuar acordando. Certo? E eu disse para ela fazer isso por 3 dias. Por que eu indiquei 3 dias? Porque não dá tempo de desenvolver uma associação assim. Ela vai tirar a dúvida dela. Definitivamente ela vai tirar a dúvida dela. Se isso era fome ou não. E não vai dar tempo de desenvolver a associação. E eu falei, na quinta-feira, me responde. Na quinta-feira, me dá o feedback para a gente decidir o próximo passo. Decidir o que a gente vai fazer a partir daí. Porque ela continuava insistindo na possibilidade de fome. Certo? Não sei o final da história ainda. Mas essa é a indicação. E a maioria das vezes que eu indico isso, é só para te mostrar que não era fome. É só para isso. Te mostrar que não era fome. Tá? É te mostrar que você deveria focar, que você deveria passar para o próximo passo. E é por isso que tem todo o passo a passo. Tá? É por isso que tem toda uma sequência lógica a fazer. Certo? A técnica da antecipação. A última técnica para o bebê que mama no peito. E também serve para bebê que mama mamadeira, também serve. Tá? A técnica da antecipação. Teu bebê, do que consta essa técnica? É você, como o próprio nome diz, se antecipar aos despertares. Tá? É você se antecipar ao despertar do bebê. A lógica, o raciocínio é parecido com a da mamada dos sonhos. Tá? Qual é a diferença? Às vezes você faz uma mamada dos sonhos às 11 da noite, mas é muito longe daquela associação de 1 da manhã. O raciocínio é o mesmo. A técnica, a execução é diferente. A execução é muito diferente, inclusive. Certo? Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos usar esse exemplo dessa mãe que eu conversei segunda-feira, da Flávia. O bebê dela dorme 7 e acorda 1, 3 e 5. Tá? Ela disse que esse despertar da 1 é a que mais maltrata ela, digamos assim. É a que mais incomoda ela. Então, o que ela pode fazer? Ela não está fazendo isso ainda, mas o que ela poderia fazer? O que você pode fazer se você estiver na situação parecida com a dela? Você vai antecipando. Se teu bebê acorda 1 da manhã, você observou alguns dias,
em média ele acorda 1 da manhã, você se antecipa a esse despertar. Certo? E aí você vai amamentar 00:30, 00:45. Você se antecipa um pouquinho a esse despertar. Certo? Justamente para provocar esse estado de relaxamento. Está muito perto do horário que normalmente ele acordaria da associação dele. E aí ele não acorda no horário, ele não acorda 1 da manhã. E aí você faz isso. 3 a 5 dias. Às vezes um pouquinho mais do que isso. Tá? E você antecipa. Mais 15, 30 minutos. Aí você, ao invés de amamentar 00:30, vai amamentar 00:00. Por mais alguns dias. De novo, não adianta antecipar, cada dia antecipa 15 minutos, cada dia antecipa meia hora, não adianta, é muito rápido para o bebê. Tem que dar tempo para ele assimilar isso tudo. Certo? Tem que dar tempo, não adianta. 3 a 5 dias depois, você adianta de novo. Ah, eu posso fazer isso em todas as mamadas? Tá, até quando antecipar? Até coincidir com o ritual noturno. Ah, eu posso fazer isso com todas as mamadas? Pode, não aconselho, mas pode. Você antecipar todas as mamadas? Pode, não aconselho, porque é muita mudança. Certo? Eu não aconselho porque é muita mudança. Vai ser mudança demais, vai ser intenso demais, esse bebê não vai entender. E aí você antecipa. Antecipa. Ah, seria muito melhor você começar antecipando pelo último despertar. Aí você vai antecipando a mamada e coincide com o segundo, com a de 5, antecipa, coincide com a de 3, antecipa, coincide com a de 1 e vai puxando esse despertar. Por que quando precisa eu indico essa técnica? Porque você não deixa o teu bebê, você não deixa de amamentar o teu bebê. Em momento algum você priva a mamada dele. Você não deixa de amamentar. Certo? Então, se você não deixa, você não vai dizer não para a mamada, digamos assim. Você vai amamentar antes do momento. Você vai amamentar antes do tempo. Certo? Isso vai se antecipando a necessidade do bebê. Para isso, você precisa conhecer a necessidade dele. Para isso, você precisou anteriormente conhecer isso. Identificar esses padrões.